Hoje nós vamos fazer alguns comentários sobre o Sermão da Montanha. A bem-aventurança é uma expressão de Jesus. E o bem-aventurado significa os felizes. Bem-aventurados significa os felizes. Felizes são aqueles que cumprem as determinações do alto. Felizes são aqueles que estão com Jesus e para Jesus. Felizes são aqueles que observam os ensinamentos, que absorvem e se esforçam por colocá-los em prática. Então, esses felizes aí é sobre o aspecto espiritual que a gente está falando aqui. O Sermão da Montanha é o texto mais importante do Novo Testamento. Aqui no Sermão da Montanha, nestes ensinamentos estão expressos os principais conceitos do cristianismo. Ou seja, todos nós que nos dizemos cristãos, nós precisamos apreciar estes ensinos e agir, pensar, falar, sentir de acordo com esses princípios que Jesus nos legou e aqui um dia veio dar-nos o exemplo. Ora, meus caríssimos irmãos, estas bem-aventuranças, ou o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, que é a mesma coisa, é uma declaração de bênção. E sabe por que é uma declaração de bênção? Porque tem como base a virtude. Bem-aventurados os, ou felizes os, ou felizes aqueles que fizerem isso e isso e isso. Tem como base aqui uma virtude, ou boa sorte, aquilo que traz paz, traz harmonia, traz felicidade, tranquilidade, emocional, espiritual, orgânica mesmo. Porque quando a mente vai bem, o corpo também. Mente sã, corpo são, não é assim? E o Sermão da Montanha, logicamente, foi pronunciado por Jesus na fralda de um monte em Cafarnaum. Aqui, nestes ensinamentos, estão contidos a síntese das leis morais, morais que regem toda a humanidade. Veja bem que coisa linda que é isso aí. Ora, o Sermão da Montanha, por isso tudo que a gente já disse, estão aqui sintetizando os primeiros passos da iniciação cristã. Segundo Gandhi, se todo conhecimento na Terra se perdesse e apenas restasse as bem-aventuranças do Cristo, nós já teríamos conhecimento para edificar em nós o reino de Deus. Nada nos faltaríamos, basta nós seguirmos esses preceitos que Jesus há muito tempo nos ensinou. Então, aqui nas bem-aventuranças estão descritos de um modo lindo, poético, impressionante, claro, os passos que o homem deve seguir para chegar à condição de um espírito puro um dia. Então vamos lá. Jesus, sempre acompanhado por uma multidão de pessoas, sobe no monte e na sua fralda ali todos ficam em torno dele e ele fala, não só a multidão, mas principalmente para os seus companheiros de apostolado, as lições mais lindas, mais belas, claras e objetivas que fariam com que nós tivéssemos aí um impulso para crescer para Deus. Então, Jesus, vendo aquela multidão, aproxima-se deles, dos seus companheiros ali,
e começa a dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, saciados, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, os puros, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Está registrada essa lindeza de ensinamento em Mateus, no capítulo 5, né, de 1 a 12. Então, meus irmãos, outros evangelhos também traz aí este ensinamento. Em 28 parágrafos, distribuídos em 5 blocos, Jesus ensina então aos seus discípulos tudo que nós precisamos saber para que nós possamos evoluir. Tudo. É o básico. É aquilo que é elementar, que é básico, para que a gente tenha condições de aprofundar nos conhecimentos posteriores, não é? Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós costumamos pensar assim: aquele indivíduo que não despertou para o amor, aquele que não canaliza suas energias para o bem do outro, mas aquele que conspurca a lei, aquele que tenta contra a vida do semelhante, aquele que tira a paz das pessoas, ou que fala ou faz algo que é fora desse contexto de ensinamento, nós dizemos assim: ele é pobre de espírito, né? Ou seja, todo aquele que é ignorante, nós falamos que é pobre de espírito, mas não é, de jeito nenhum, ok? Jesus cita aqui neste ensinamento, né, a humildade como a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito. Ele está nos conclamando a sermos humildes, porque ele está dizendo que nós temos que buscar a condição do eu, espírito imortal em evolução, o eu destituído das coisas, o eu com simplicidade, o eu com gentileza, com amorosidade, com respeito, o eu desapegado das coisas, usando as coisas temporariamente com consciência e sabedor que nós vamos deixar tudo por aqui. E o que nós levamos de fato são as virtudes acumuladas em nossos espíritos. É bem isso, não é? Mas alguém pode dizer assim, ó: como eu posso ser pobre, né, de espírito? É pelo espírito ou em espírito? Essa é uma dúvida que a gente fica aí, né? Mas nós precisamos de entender que é o nosso espírito, o nosso eu, que deve se destituir das coisas malsãs e desapegar. Nada é nosso de fato, tudo é empréstimo por aqui. Os nossos amores, os nossos filhos, os bens que nós temos por hora, tudo é empréstimo, segundo o Emmanuel. Nada é nosso, somente é nosso. Os valores morais, as virtudes
E o bem que nós realizamos. Ah, mas isso aí, o mérito nos acompanhará para todo o sempre. Nós não precisamos ter dúvidas disso em hora alguma. Então, o pobre de espírito é aquele que é pobre de defeitos, pobre de vicissitude, né? Pobre de preconceito, miserável de todas as mazelas. Não tem. Ele é pobre nisso, né? Mas ele é rico em humildade, em solidariedade, em fraternidade, em amor, em gentileza, em gratidão. É o contrário, não é? Viu só como que é diferente? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mas como? É um paradoxo. Como alguém pode, não é, sentir-se bem-aventurado? Felizes os que choram, hein? Felizes os que choram. É felizes os que choram. Não são tão felizes aqueles que fazem chorar. Essa é mais complicado, não é? Mas quem são os que choram? Como nós devemos chorar? Né? Nós precisamos de entender que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Está lá no Evangelho. Não vos aflijais quando sofrerdes, mas antes bendizei a Deus que vos marcou pela dor neste mundo para a glória dos céus. Sede pacientes, porque a paciência também é uma caridade. Acho que a caridade é menos fácil, não é? Ter paciência, paciência quando é paz em nós, não é? Paz em nós. Então a dor, ela não é punição, ela é bênção depurativa. Agora, se eu olho aquilo que me faz sofrer como um castigo apenas, e me revolto contra Deus, e acho que não mereço nada daquilo, não é? Nós vamos dando uma complicada na situação, não é? Então, a dor é bênção mesmo, né? Ora, bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé através da dor, né? Bem-aventurados, felizes os que têm ocasião de provar a sua firmeza, a sua perseverança, a sua submissão à vontade de Deus. Porque Deus, sendo nosso Pai amoroso, misericordioso, justo, bom, Ele não pode desejar para nenhum dos seus filhos algo de ruim. Se Ele permite que algumas coisas aconteçam conosco, tem finalidade, tem sentido, tem objetivo, e não nos falta o amparo em momento algum, meus caríssimos irmãos. Então, nós vamos pensar na próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os brandos, porque eles possuirão a terra. Os brandos, brandura. Mas essa brandura que eu vou explicar. Tem gente que tem a natureza e até o tom de voz pacato, tranquilo, fala baixo e etc e tal. Mas essa brandura não é só de falar baixo, não. Essa brandura aqui é aquela que vem do Espírito, que sedimenta nossos pensamentos e as nossas atitudes. Porque senão eu estaria perdida. Porque a minha personalidade não é essa brandura, esse doce, aquele jeitinho de chegar, né? Quem me olha assim, a princípio, pensa que eu sou brava até, mas na realidade sou nada disso, né? A filha está ali no canto, pode dar testemunho disso, né? A mãe é brincalhona, é risona, tem hora que a gente dá aquele em segundos, mas aquele passa rápido, não é? Então, meus amigos, bem-aventurados os brandos, porque estes é que herdarão a terra regenerada, porque eles já adquiriram a condição, a consciência do seu papel na coletividade. Ele já sabe que ele precisa se relacionar bem
com todas as pessoas que tem na comunidade terrena, mesmo aqueles que não estão próximos a nós, mesmo os que estão do outro lado do mundo, mesmo aqueles países que se encontram em guerras, em tribulações, são todos nossos irmãos. E a casa planetária é uma só. E todos nós somos responsáveis por todos e por esta casa abençoada que o Pai nos conferiu. Então, a gente sabe que a violência, ela tem, desde sempre, né, sido um meio utilizado para as pessoas, né, pelos homens, para o domínio. Hoje nós estamos vendo guerras por conta de quê? Terra, de domínio geopolítico, isso aí. Você já não pode desprezar o que está acontecendo, não é? Então, mas para quê? Para que mais do que todo mundo já tem? Se ninguém é de fato dono disso, nós não vamos levar isso para canto nenhum. Nós só somos usufrutuários, como Emmanuel nos diz, não é? Então, caros amigos, estamos no momento de orar por essa terra abençoada, ajudar com os nossos pensamentos de paz, de brandura, de amor, de mansidão, as nossas boas vibrações, para que Jesus e os seus propósitos possam se utilizar desses fluidos e ajudar aqueles irmãos em necessidade e levar também a mesma cota de amor àqueles que estão produzindo a guerra, aqueles que estão gerando, financiando, estimulando, encarnado ou desencarnado, que são os maiores necessitados, né? A Terra está passando por profundas mudanças, transformações, como cada um de nós está passando também por essas transformações. Coisas irão nos sacudir. Nós precisamos despertar e acordar para as coisas mais elevadas dessa vida, não é? Então, uma nova era de paz e de felicidade, viu? Vai se instalar para todos aqueles que tiverem a mansidão, os brandos, os pacíficos, não é? Que aqui estiverem vivendo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, saciados. O que significa isso? Que eu não posso ser indiferente para com a injustiça na terra, nem no meio familiar, nem próximo a mim. Nós não podemos admitir, porque um mundo regenerado deve haver paz em nós. E paz em nós significa Jesus por dentro de nós. Paz é Jesus em nós. Paz são os ensinamentos de Jesus Cristo dentro de nossos corações, nos transformando. Que façamos a nossa parte, enquanto os outros ainda não despertaram para tal, não é? Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Este ensinamento aqui, ele é um princípio orientador de caráter, ok? Porque a justiça de estar vivendo de acordo com a verdadeira e real necessidade interior é o que nós precisamos. Precisamos analisar como é que está meu mundinho, como está meu mundo interior, o que ele está ditando, não é? Em que penso, quais são os meus desejos, o que eu vibro para as pessoas, que é de acordo com tudo isso que eu faço para os outros. É a cota que eu estou recebendo também, não é? Então, a gente sabe das desigualdades que tem no mundo. A gente sabe, não é? E muitos esfriam a caridade e ficam descrentes da justiça, não é? Mas nós não podemos ficar descrentes da justiça. Jesus não ficou. E ele foi o mais injustiçado que nós já conhecemos aqui. Raul Teixeira diz que na terra há injustiça, mas não existe injustiçado. Todos nós passaremos pelas provas que tivermos que passar. Nós só não podemos ser revoltados. Emmanuel diz que nós
podemos sim estar indignados com os erros, com as coisas que não são boas para os outros. Não é? Indignar sim, mas revoltar, não. Porque a revolta suscita em nós os piores sentimentos e nos induz a práticas desastrosas. É bem isso, não é? Mas nós não podemos ser omissos diante do mal, que nós podemos fazer algo para manifestar o nosso pensamento e impedir que este mal atinja as pessoas que estão à nossa volta, não é? Cada um fazendo a sua parte, é apenas isso. E nós desejando àquele tudo que nós desejamos para nós também. A receita é essa, receita de viver bem aqui na terra, né? Então, Jesus, ele não se refere aos que se inconformam. Não é inconformado. Ele não está dizendo para a gente ser inconformado com a condição, né? Aqueles que vivem só protestando por protestar, né? Amaldiçoando, maldizendo, revoltando-se contra o Criador, sendo ingrato. Não é isso, de forma alguma. Aqui, neste ensinamento, Jesus se refere aos que, qualquer que seja a classe social em que se encontra, procurem de consciência tranquila seguir as pegadas de Jesus, alimentando em nossos corações as aspirações mais nobres que nós pudermos ter, não é? É assim, respeitar os direitos dos outros como gostaríamos que os nossos fossem ou sejam respeitados. É simples assim. Qual que é a dificuldade, não é? Qual seria a dificuldade? A dificuldade é não amar, não aceitar o outro, pensar que Deus, nós oramos a Deus e Ele vai tomar partido, Ele vai ficar do meu lado, vai me defender e deixar com que o outro se arrebente por lá. Isso não existe. Todos são filhos de Deus, não é? Então é por isso aí que essas bem-aventuranças estão aqui conosco nos dias atuais, pouco mais de 2000 anos, e estão atualíssimas, porque aquilo que é de origem divina não tem tempo de validade, não vence, não é? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles encontrarão a misericórdia. Misericórdia é olhar para o outro e nos identificarmos no outro, nós nos vermos no outro, nós nos colocarmos no lugar do outro, não é? Outridade, alteridade, é bem isso, não é? Jesus insiste nesta virtude conosco, tanto que ele diz assim: misericórdia quero, sacrifício não. Não adianta sacrifícios inconsequentes se nós não temos misericórdia para com aqueles que se encontram temporariamente na ignorância, não é? E o Kardec fala lá no céu e inferno, a misericórdia de Deus é infinita, viu? Sem dúvida, porém, não é cega, veja bem, e ela impõe como condição o arrependimento, a expiação e a reparação. Então, a misericórdia é tudo isso, é nos dar novas oportunidades de aprendizado, de revisão, de reparação, para que a gente amadureça, para que a gente cresça, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a face de Deus. Eles verão a face de Deus, né? E o Kardec faz essa pergunta na 244, lá no livro dos Espíritos. Os Espíritos veem Deus? A resposta é um pouco grande, mas eu peguei aquilo que fecha lá embaixo. Só os espíritos superiores o veem e o compreendem, que eles já chegaram no grau máximo.
Os inferiores o sentem no adivino, né? Então, de Jesus para lá, eles veem a Deus e o compreendem. E quanto mais puro for o nosso coração, mais perto de Deus nós estaremos. Por isso, bem-aventurados os que têm puro coração, porque eles verão a Deus. É a máxima de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, a pureza, no entanto, ela é inseparável da simplicidade, né? E da humildade. Está lá? Bem-aventurados os pobres de espírito. Exclui aqui toda ideia de orgulho e de egoísmo que nós pudermos ter. E o Kardec é que fala que a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Essa frase, ela é dele. E o Emmanuel vem rematando aqui, olha só. O coração limpo clareia os olhos e os ouvidos, que inspirados nele não conseguem ver e ouvir senão o bem por onde caminham. Olha que beleza que é isso. Quanto mais crescemos, estudamos, evoluímos, nosso entendimento, a nossa compreensão se alarga, nós passamos a viver bem melhor, mais leves, mais tranquilos na nossa vida. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores sempre foram perseguidos no planeta Terra. Sempre. Na atualidade, então, nem se fala, né? Então, meus amadinhos, os pacificadores são aqueles que toleram sem mágoa pequenos sacrifícios de cada dia. Os pais, por exemplo, quanto se sacrificaram e toleraram ingratidão, palavras mal faladas, né? Abandonos, e nunca deixam de amar os seus filhos. Eles estão dentro disso daqui, ó, né? Bem-aventurados os mansos, os delicados, os gentis, que sabem viver sem provocar antipatia e descontentamento por onde anda, né? Ora, respeito o ponto de vista dos outros, são lições simples, mínimas do dia a dia que a gente precisa de perceber e de buscar praticar. Ora, Allan Kardec, ao compor, né, o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz uma junção de duas bem-aventuranças. Bem-aventurados os brandos e bem-aventurados os pacíficos, né? Ora, os brandos têm a brandura, têm a mansidão, e os pacíficos, eles já adquiriram a cultura da paz. Eles lutam pela implantação da paz, da justiça, porque a paz, ela é feita de justiça. Onde há injustiça, não há paz. Não é assim? Então, Jesus, ele é o nosso príncipe da paz, não é? Como ele, como governador da terra, poderia oferecer uma proposta fundamentada na violência, na intolerância para com os outros? Então, seguir Jesus é isso. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Alguém aí já sofreu perseguição por causa da justiça? Né? Ora, o nosso ego é aquele que precisa de uma atenção muito grande da nossa parte. Porque o ego, né, ele suporta muita coisa. Está precisando de nós voltarmos o olhar para dentro, fazer aquela viagem de conhecimento a nós mesmos. Nós precisamos de aprender a suportar pequenas dores, aborrecimentos, amolações, ser maior do que esses sentimentos, para que a gente não se torne uma pessoa chateada constantemente, amarga, né? E consequentemente
revoltada. Então, nós precisamos nos manter no caminho que Jesus nos ensinou, que é esse caminho de paz. Olhava a todos com amor, conhecia as falhas de cada um, mas dava o melhor que ele podia para cada um. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentirem, dizendo todo mal contra vós por minha causa. Né? Aquelas críticas dentro de casa, fanático, você só quer saber de lei, estudar esse espiritismo, né? Você não pensa em outra coisa não, né? E não largue disso, vai viver a sua vida. Muitas vezes, algum familiar que critica, não entendeu ainda que nós estamos nos esforçando para seguir os ensinos de Jesus, porque é importante por demais e nós estamos cansados de sofrer e de cometer erros por aí. Nós estamos precisando dar uma guinada e caminhar, né, a passos largos mesmo. Né? Então, nós precisamos edificar na base dos nossos espíritos, os conhecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Será que nós estamos próximos de Jesus? Como é que nós nos sentimos em relação a Jesus? Ele está longe? Está próximo? Está pertinho? Como é que nós nos sentimos em relação a Jesus Cristo? Né? Ora, a verdadeira bem-aventurança, meus amados irmãos, é a integração dos nossos espíritos com Deus, com o nosso Criador, com o nosso Pai de amor. Né? Quem alcança, né, esta condição reflete luz em si próprio. Já ama, já não sente mágoa, ressentimento de ninguém, já olha o outro nas suas falhas, na sua queda, como um necessitado, como nós mesmos. Não é? Se hoje nós já não trazemos esta capa, que nós vemos muitos outros, né? São as capas, certamente, que nós já nos despojamos dela. Agora nós precisamos de nos revestir da roupagem nupcial, da túnica que Jesus fala, que é simplesmente observar os ensinamentos de Jesus, aceitá-los, colocá-los para dentro de nós. Este é o tesouro que nós precisamos buscar, colar, e que nada nos toma, que nada destruirá dentro de nossos corações. Agradeçamos, caríssimos irmãos, a oportunidade da hora, o tempo presente, esse momento maravilhoso, a dor, há lágrimas, há muito sofrimento, há muito clamor, muita enfermidade. Sim, mas há muito, mas muito amor por parte de Deus e de Jesus por nós. Há um trabalho enorme das equipes espirituais que nos sustentam, que nos amparam, onde quer que nós estejamos, seja aqui no mundo carnal, ou seja no mundo espiritual. Ninguém caminha só, ninguém está só. As pedras se encontram pelo caminho, as estrelas brilham em grupos lá na abóbora celeste. As folhas caem muitas em conjunto pelo chão, até mesmo as lágrimas descem de duas a duas. Nós não estamos sós. E Jesus acompanha-nos nesta caminhada evolutiva, atento, permitindo que a égide de espíritos, por sua responsabilidade, estejam junto a nós, nos amparando, nos intuindo, nos trazendo de volta ao caminho quando a gente pega atalho, não é? Nos consolando, nos tratando, nos curando de dentro para fora, porque a cura deve ser de dentro
para fora. E nós temos aqui, nas bem-aventuranças de nosso Senhor Jesus Cristo, a maior declaração de bênçãos que a humanidade já pôde receber. Que nós todos possamos fazer jus a esses ensinamentos, não é? E estar um pouquinho melhores, como Chico, 1 centímetro à frente, não é? Valorizando o momento, valorizando as pessoas, porque ao desencarnar, pode ser que muitos daqueles que estão convivendo conosco neste momento tenham outros objetivos depois. Olha que maravilha, a gente aproveitar o momento com as pessoas, agradecer a Deus, né, pela sua bondade e por ter colocado um Espírito como Jesus para cuidar de nós, não é? Nosso irmão, nosso amigo e nosso mestre. Que Deus nos abençoe, hoje, agora e sempre, que nós possamos assimilar cada dia um pouquinho desses ensinamentos e que vocês possam ser iluminados, amparados e protegidos pelo meio do Rabi da Galileia. Muita paz para vocês, meus amores, e até qualquer dia. Muito obrigada.